Ok, então penso que já estamos online. Ok, ok, ótimo, exatamente, é isso mesmo, já estamos online. Um segundo. Ok, então, muito boa tarde a todos. No seguimento do meu anúncio de fazer uma live por dia, ir escolher e convidar as melhores pessoas e que me deem a honra realmente de participarem, hoje cabe à minha querida amiga Tânia, já nos conhecemos há alguns anos e realmente ela tem uma participação muito grande no mundo do desporto e é a pessoa indicada. E hoje esta live vai ser muito vocacionada para atletas de alta competição, atletas de elite ou pessoas que fazem desporto de uma forma completamente amadora, ou até mesmo pessoas como eu, que o meu desporto é mais comer do que outra coisa. Não tenho uma vida, não sou o exemplo de uma vida saudável, infelizmente, mas temos aqui uma pessoa que é, por mim e por ela, um exemplo incrível de vida saudável, de atenção à parte desportiva, ok? E por isso, sem mais demoras, eu gostava muito de agradecer-te, Tânia, por tu teres tirado um bocadinho do teu tempo para estar aqui connosco. É uma honra e um prazer enorme ter-te aqui na minha live. E vamos começar pelo princípio, que é quem é a Tânia Mota, qual é o teu percurso profissional, como é que tu chegaste até à LifeWave e porque é que tu, de uma forma tão aconselhas esta tecnologia e porquê, ok? Vamos embora. Olha, obrigada, antes de mais, obrigada por este convite, por poder estar aqui também contigo. Já se conhece aqui já também há alguns anos, é sempre bom partilhar a tela contigo. Eu conheço o teu trabalho, és fantástico. E, e pronto, e estamos aqui hoje para falar um bocadinho, efetivamente, da importância da LifeWave no desempenho físico e em desportistas. Mas antes de mais, eu sou a Tânia Mota, tenho 46 anos, sou licenciada em Educação Física, Educação Física e Treino Desportivo. Represento aqui no Conselho onde vivo, no Conselho de Seixal, vários projetos desportivos, trabalho com alguns atletas, com alguns clubes e, e eu própria, quando eu abracei a LifeWave, como muita gente que a gente ouve todos os dias, são céticas, não entendem, não conseguem perceber como é que isto pode ajudar ou funcionar, mas o que é certo é que, como elas, eu também fui cética, também tive que ir procurar investigar. Porquê é que fez sentido em mim? Vou contar um bocadinho a minha história. Eu, como também faço desporto, e entre outras patologias que todos nós temos, nem que seja dormir mal, não descansar o suficiente, ter dores musculares. Eu tinha um espigão no calcanhar, tinha e tenho, eu tinha um espigão no calcanhar e isto com a atividade física a tendência é sempre a piorar o espigão. O que é certo é que eu comecei a fazer o uso do X39 e eu vou contar assim muito breve também aqui esta história. Com o uso do X39 eu comecei a não ter dores. Mas eu, na altura, quando comecei a usar o X39, eu não sentia dores. Ou seja, a dor estava cá, mas eu já estava tão habituada à dor, tão habituada àquela sensação de acordar de manhã, de cochear, de resistir à dor durante aquele período curto, que aquilo começou a fazer parte da minha vida. Então, banalizei, como grande parte das pessoas que têm dores banalizam a própria dor. Mas a verdade é que nós não temos que viver com dores. E eu dei conta que efetivamente o X39 estava a resultar na minha vida, no meu pé, quando um dia fui de férias e esqueci-me de colocar, esqueci-me de levar comigo a embalagenzinha com os adesivos. Então, durante esse período de férias, foi cerca de mais ou menos 15 dias, eu não coloquei o adesivo para fazer a continuidade daquilo que eu já fazia diariamente. O que é certo é que ao final dos 15 dias, quase os 15 dias, eu comecei a ter dores. Ou seja, aquelas dores que eu já não sentia, aquelas dores que eu já não me lembrava porque o meu organismo estava habituado, eu passei a sentir novamente. Ou seja, a inflamação que eu tinha no meu pé tinha sido aliviada, digamos assim, e quando eu me esqueci de colocar o adesivo naquele período, a dor veio novamente e com mais intensidade, porque eu já não me lembrava dela. Foi a partir daí que a LifeWave e o X39 começaram a fazer sentido
na minha experiência e no meu dia a dia. Depois disto, agarrando na minha experiência e pensando que, ok, a dor que eu tenho é igual para muitas das pessoas, a dor física através do exercício físico é igual para muitos atletas, a inflamação diária que nós temos no nosso corpo como atletas, ou não, qualquer pessoa tem essas inflamações diárias, um, as minhas dores são iguais de muitos atletas, por que não agarrar nesta tecnologia e tentar perceber como é que isto poderá ser uma mais-valia para mim, como atleta, como da área do exercício físico, como pessoa normal que sou, igual a todas as outras, e para a minha família também. Então eu fui pesquisar, fui procurar, demorei cerca de 6 meses para entender muito bem este conceito e ainda às vezes tenho dificuldades em entender, a verdade é essa, né, Silvio? Acho que aqui como é que às vezes a gente fica incrédulos, não é? Com tantos testemunhos incríveis que a gente vai ouvindo, e eu próprio, como sentir, a gente pensa: será que isto é da nossa cabeça? Será que isto funciona mesmo? Mas o que é certo é que funciona. E, e para além de nós sentirmos, não é? E tu, Silvio, também já sentiste, não é? Claro. É sempre importante procurar, não é? Porque, isso é psicossomático, isso é da tua cabeça, isso é aquelas coisas todas que a gente ouve É diariamente, placebo. é placebo. Mas o que é certo, isto agora também mudando aqui, dando aqui a pensar um bocado às pessoas, quantas vezes as pessoas tomam uma medicação e ela não resulta, ok? Ou não sentem, ou acham que aquilo não vai resultar, ou têm que alterar, ou têm que melhorar, ou têm que aumentar, não é? Portanto, quando nós temos uma tecnologia que, hum, que é colocada, tem estudos científicos, que é usada por personalidades do exercício físico reconhecidas com renomes, profissionais do exercício físico, profissionais do desporto, se é usada por elas, porque é que nós, mortais comuns, que temos acesso a uma tecnologia de valor baixo, para a qualidade que nos dá de vida, porque é que vamos duvidar? E é um bocado por aqui que eu quero hoje levar aqui a nossa conversa, Silvio. Pode ser? Ok? Claro, claro. Deixa-me só aqui, eh, provavelmente e de certeza absoluta estão aqui pessoas que não estão muito ligadas ao desporto, mas só para ficar um bocadinho dentro do contexto e não falando de uma forma muito científica, porque depois a Ok. Tânia vai falar especificamente em termos de desporto e logicamente aí atletas de alta competição, atletas de elite, a mensagem tem que ser de outra forma e por isso é que ela fez esses estudos todos, porque realmente. Atenção, só que um reforço. Eu não vou falar muito da parte científica, porque isso há muitos médicos por aí Sim, a mas falar. os conceitos, pronto. Exatamente. Exatamente. Basicamente, esta tecnologia é genial, demorou 20 anos a ser desenvolvida e o que faz é de uma forma. Eu, no início também, quando olhei, pensei, isto é um autocolante, e o que é que isto faz? Não é? Não dei a devida importância de tão simples que parece aparentar, ok? Mas realmente a tecnologia é genial. O que faz, basicamente, é passar informação, portanto, isto não tem qualquer tipo de químico, não passa nada para a pele, mas faz uma reflexão da onda de luz modelada de outra maneira que consegue transmitir uma mensagem para o peptídeo de cobre, que por sua vez esse peptídeo de cobre faz, entre outras coisas, a mais incrível é estimular as nossas células staminais. O que é que são as células staminais? As células staminais são basicamente responsáveis por o desenvolvimento do feto desde a primeira divisão da primeira célula até hoje nós somos um adulto. Então, as células terminais no início têm que estar extremamente ativas porque têm que criar todos os órgãos, têm que criar o bebé, no fundo, e a criança, quando nasce, a partir dali, as células terminais têm que ser brutalmente ativas para fazer com que a criança vire um homem. E, obviamente, que ao longo dos anos, nós vamos não tendo tanta necessidade que essas células atuem a nível do crescimento da pessoa, não é? Mas atuam na parte da renovação celular, na parte da restauração, ok? Mas vão ficando adormecidas ao longo dos anos. Tanto que é muito simples de compreender que um bebê, uma criança, quando se aleija, quando se corta, quando parte uma perna, ela tem uma recuperação muitíssimo mais rápida do que um idoso. Precisamente porque a força, a atividade das células staminais é completamente diferente. Então, esta tecnologia é genial ao ponto de conseguir acordar essas células staminais
e fazer com que elas vejam no corpo tudo aquilo que está errado e tentem regenerar essas células, trocando-as. Sei lá, se essa célula estaminal vai ao fígado e o fígado tem um problema, o que ela faz é transformar-se numa célula nova do fígado e renova realmente essa parte do fígado. Então, por isso, uma coisa que me fez muita estranheza no início é como é que uma coisa destas e nós íamos ver a lista infindável de patologias que as pessoas viram uma melhoria muito significativa, muitas delas completamente de ficar de boca aberta, e tão diferentes, como é que parece quase quem não compreenda pensa, isto deve ser banha da cobra, como é que uma coisa dá para até dá para atletas de elite, como é que pode ser? Muito simples, não é o PETS que faz. O PETS comunica, faz com que as células terminais acordem e são as nossas células do nosso corpo, que são que melhor conhecem o nosso corpo, que fazem essa restauração. Pronto, desculpa este interregno, é só Não, para. estava ótimo, estava ótimo. É, E só aqui agora para também complementar um bocadinho o que estás a dizer, é que esse adesivo, né, o adesivo é transdérmico, ok? Por isso é que não passa nada para o nosso corpo e que vai fazer, o que vai fazer é mesmo ajudar o melhor que nós temos dentro de nós hum, a, a sair cá para fora, portanto, a melhorar aquilo que nós achamos que precisamos, ou melhor, às vezes a gente nem sabe que precisa de melhorar algo e ele vai tipo um check-up geral, devemos dizer assim, e ele é que vai tomar a decisão de qual é o melhor, a nossa necessidade. Há muitas pessoas que começam a usar esta tecnologia à espera de um resultado, mas depois vão ter outro. Existem casos, e eu conheço casos, de pessoas que usam para, por exemplo, no caso dos homens, por causa da próstata, ok? Mas logo na fase inicial, a primeira sintoma que usaram era o que sentiram foi na lombar, ou seja, deixaram aquilo que estavam à espera foi para o outro lado. Porquê? Porque se calhar a necessidade principal de dor mais próxima era ali. Portanto, muitas vezes nós queremos que, sei lá, achar que queremos tratar uma dor no ombro, mas o adesivo acha, a tecnologia acha que o nosso principal causa é no rim, é no fígado, é seja onde for. Então, por isso é que muitas vezes nós estamos com uma expectativa de que vai aliviar um lado, mas depois ele está a atuar no outro. E isto aqui, às vezes, também as as pessoas prioridades são não as que entendem. definem. As prioridades é as células terminais que definem e não nós. Nós vamos dizer assim, agora, Exatamente. sei lá, tenho aí umas poucas coisas, mas começa aí pelo meu ombro, ok? Eh, Nós vamos aqui falar, e uma ideia, às vezes um conceito que passa um bocadinho despercebido às pessoas é que elas acham que isto é para pessoas doentes, ok? Exatamente. E não, isto é para todas as pessoas. E uma pessoa que é saudável, especialmente os atletas que normalmente são muito saudáveis, mas obviamente têm cargas realmente às vezes muito exageradas e as recuperações e isso tudo, então a performance de umas células estaminais ativas até num corpo de um atleta ajudam-no a melhorar muitíssimo essa performance. Mas isso, obviamente, que eu vou deixar inteiramente para Então, ti. é um bocado por aí que eu quero hoje passar a minha mensagem. Fala-se muito da LifeWave e em patologias, em melhorar a saúde, mas efetivamente a LifeWave está construída, foi construída ou foi pensada em atletas, em militares. A história da LifeWave começa em militares, nos défios Os dos SEALs. militares da Marinha Americana, correto? Portanto, ela foi pensada em pessoas saudáveis. E eles, como estavam em submarinos, não apanhavam sol, esta tecnologia foi pensada para melhorar a atividade e a performance deles. Não é que eles não tivessem saúde, porque eles tinham saúde, senão não estavam ali, mas sim para estarem mais ativos, com uma melhor, com melhor capacidade mental, portanto, conseguissem estar ativos de uma forma e uma performance Melhor mais rápida, performance. melhor Melhor performance. performance para tudo aquilo que fosse necessário na atividade profissional deles. Portanto, não vamos pensar só aqui em doenças, vamos pensar também em pessoas saudáveis, em pessoas que precisam estar com a performance ativa. E por isso é que eu também, entretanto, eu fiz aqui também as minhas pesquisas, como já fiz há uns anos atrás, lá está, porque sendo eu da área do exercício físico, trabalhando eu com muitas pessoas, com muitos atletas, foi muito importante para mim perceber muitos pontos. Primeiro ponto, doping, ok? Foi muito importante perceber que, ok, então, existem atletas
os atletas internacionais e nacionais, existe aqui o comitê antidoping, em que todos eles ou alguns são selecionados para fazerem a análise. E essa foi a minha primeira prioridade, atenção, vamos perceber, isto vai afetar em algum momento num atleta internacional ou nacional que vá a uma alta competição, será que vai afetar? Eu tive que ir procurar, eu tive que investigar. Então, e eu encontrei, a verdade é que eu encontrei vários documentos que são da Agência Mundial Antidoping, que é a WAD, WADA, Agência Mundial Antidoping, que tem várias publicações, que têm várias referências através da LifeWave, e ela publica, esta agência, todos os anos, eu estou aqui a seguir-me aquilo para também não errar, não passar a mensagem errada, em que todos os anos, anualmente, sai uma lista de substâncias proibidas ou métodos, atenção, não só substâncias, mas métodos proibidos. A LifeWave com os PETs é um método, está considerado como sendo um método. E ela, segundo esta agência, ok, que está descrito, não liberta qualquer substância química no corpo. A sua utilização é compatível com as normas antidoping. Okay? Portanto, isto não sou eu que digo, é a própria Agência Mundial de Antidoping. Isto permite que os Especificamente, e a referir atletas, especificamente da LifeWave, certo? não percebi, A referir-se especificamente a LifeWave, certo? referir-se exatamente ao LifeWave. Okay? Portanto, diz também a sua utilização é compatível com as normas antidoping. Isto permite que atletas olímpicos e federados usem esta tecnologia de forma segura conforme as regras internacionais. Okay? Depois, e também existe alterações de regras consoante o país, consoante a modalidade, ok? Mas através deles pode ser usado, não é proibido. Okay? Não é proibido. Isto vamos remeter a alguns anos atrás, em 2004. O que aconteceu em 2004? Em 2004 houve uma equipa, vamos falar da minha área, porque eu sou da área da natação, da parte aquática. Em 2004 houve a necessidade que David Smith, o cientista, que teve a brilhante ideia de lançar esta tecnologia, em 2004 houve uma equipa de nadadoras, 10 atletas que foram aos Jogos Olímpicos, em 10 atletas, 9 bateram recordes pessoais. E gerou-se aqui um grande alarido à volta destas 9 atletas que bateram recordes pessoais. E elas foram chamadas ao comitê, ao, ao antidoping, portanto, fazer o teste antidoping. O que é certo é que, eu tenho aqui escrito, a equipa foi, onde é que está? Está aqui. Em 2004, a Agência Antidopagem dos Estados Unidos investigou os PETs das nadadoras e não encontrou sinais de substâncias proibidas. Eu estou a ler porquê? Porque isto não sou eu que digo, está tudo registado, está tudo escrito. Okay? Eu não estou a inventar, eu não estou a sair da minha cabeça. Okay? Eu fui pesquisar e está escrito. Não encontrou sinais de substâncias proibidas. Na altura houve uma grande cobertura de jornais e até dos sites desportivos na altura. David Smith até foi chamado a um comitê qualquer Comitê. para, acho que foi o Comitê Olímpico, para explicar efetivamente o que era aquilo, o que é que continha aquela coisa estranha que fez aumentar a performance daquelas 9 atletas. Com certeza da outra também aumentou, ok? Só que não bateu um recorde, porque lá está. Aqui a gente sabe que existem muitas nuances, claro que muda de organismo para organismo, consoante também cada pessoa. Okay? E ao longo de todos os anos, sei que nestes últimos Jogos Olímpicos de 2024, houve vários atletas a usarem, não foram indicados pela LifeWave, a LifeWave não patrocinou estes atletas. O que é importante perceber? Se atletas que têm médicos a acompanhar, têm os melhores treinadores a nível mundial, que são acompanhados pelos profissionais desportivos, a nível de desporto e a nível de medicina,
se não fosse uma tecnologia de segurança, de bem-estar, de aumentar a performance, de poder de ser utilizado para melhorar, eles iam utilizar, certeza que não iam utilizar. E existem muitos, eu não tenho todos, óbvio, eu não tenho conhecimento de todos, mas temos o Jason Fowler, que é um desportista da elite, que foi o campeão do mundo Ironman. Ele teve um acidente, ficou paraplégico da cintura para baixo, e através de uma lesão no ombro, ele começou a usar, e é uma das pessoas que fala sobre a importância que teve a LifeWave na vida dele como desportista, okay? É um dos poucos que a gente conhece que fala sobre a LifeWave. Temos o Mike Tyson, que há bem pouco tempo, que há 2 meses, não foi, que ele fez aqui uma prova, uma luta, em que usou também, não na luta, mas no pré-treino, pré-prova ou pré-combate, fez o uso dos adesivos. E estamos a falar isto no pré, porquê? Porque os adesivos têm aqui uma coisa que é muito importante para o atleta, que é a preparação para uma prova e a preparação para o treino ou para a prova no dia seguinte. Porque aqui a parte importante é a coisa mais importante de um desportista, de um atleta, muitas vezes não é a prova, é a recuperação para a prova. É o atleta, o que distingue de um bom atleta, do melhor atleta, é que da forma como ele recupera para o dia seguinte ou para a prova seguinte. Não é que são melhores, ou treinam mais ou treinam menos, é como descansam, é como recuperam, é como eles estão. E é certo é que não é para nós usar as irmãs das Serenas, a Williams, a Do usarem ténis. Do também ténis. Uhum. do ténis. Temos no futebol, temos o David Beckham, toda a gente conhece o David Beckham, não é? Portanto, mais a equipa olímpica de Itália e de esgrima, a equipa olímpica de Itália de esgrima e de golfe em 2024, nos Jogos de 2024. Estes fizeram uso para recuperação muscular, para fazer recuperação de força muscular, de recuperação muscular e recuperação de tempos entre cada prova. Okay? Portanto, isto são algumas coisas que nos é fornecidas, que está de acesso público, para quem quiser fazer uma pesquisa. Okay? É óbvio que na internet a gente encontra de tudo, é óbvio que na internet há do bom e há do mau, mas se a gente for analisar todos os documentos científicos de uma forma credível, ou melhor, mesmo que a gente não queira analisar, mesmo que a gente não queira saber, basta perceber quem é que usa, quem é que tem, quem é que faz, perceber se estas pessoas são reais, porque o que é que acontece? Mas tu, Tânia, tu tens interesses em que isso funcione ou que resulta contigo e é tudo muito giro. Ok, é verdade, sim, sou representante da marca, tenho esse interesse. Mas será que o Mike Tyson tem interesse nisso? Será que se não for interesse de saúde e bem-estar para ele, vai ter outro O interesse? Phelps, será que o Phelps está preocupado com a performance ou está Ou preocupado? exatamente, ou o David Beckham, Uhum. correto? Portanto, o objetivo hoje é fazer as pessoas pensarem, ok? Perceberem que, ok, existem pessoas e falem contigo, falem comigo, falem quem convidou para esta live para pedirem estas documentações, para pedirem estas imagens, para pedirem os vídeos, que está acessível a qualquer pessoa. Vamos falar com os inúmeros médicos e profissionais de saúde e desporto que nós temos. Olha, em falar em médicos, ainda bem que tu falaste nisso, nós temos o doutor Manuel Pinto Coelho, que faz uso do X39. E eu posso dizer isto porque eu tenho gravações, tenho coisas que, que, que ele refere o uso do X39. Estamos a falar de um médico respeitado, conceituado em Portugal, português. Portanto, não precisamos de ir para o estrangeiro para perceber que é só lá fora que resulta. O corpo do estrangeiro é diferente do nosso. Não é, sabemos que não é. Não é? Portanto, temos pessoas conceituadas em Portugal a usar, temos pessoas médicas que aconselham ou que usam, não posso dizer que aconselham, ok? Vou retirar aqui esta palavra, mas Uhum. que usam esta tecnologia. Portanto, se elas usam, deve ser porquê? Porque lhes faz mal? E depois temos, obviamente, de uma forma mais simples, nós temos um site que é o LifeWave Results, que é uma biblioteca de testemunhos, não só aqui de Portugal, mas de várias línguas,
E quer dizer, basta-se dar ao trabalho de perceber pessoas Pessoas reais. simples e veem realmente os testemunhos são brutais, são qualquer coisa que eu nunca vi neste mercado. Nunca vi nada assim. Eu tenho muitos anos ligado à suplementação, muitos anos mesmo, e nunca vi absolutamente nada. Claro que isto não é suplementação, mas está ligada ao bem-estar e nunca vi de resultados como este. Nunca. Olha, é referida a isso agora, no seguimento até parece que estamos conectados. Silvia, isto parece que até foi planeado, mas não foi, tu tens testemunha disso. Seguindo aqui o teu raciocínio, nós sabemos, nós que usamos esta tecnologia e que representamos a empresa, nós sabemos que ela é reconhecida pelo FDA. Ok? E muita gente me pergunta, o que é isso, FDA? E muitas vezes os documentos que aparecem, mas isto agora também é preciso uma pessoa que faça uma pequena pesquisa e que, mesmo que não entenda inglês, faz uma pesquisa em português ou me traduz e vai perceber o que é efetivamente a FDA. Mas para facilitar aqui um bocadinho aqui as coisas, eu vou fazer uma pesquisa e traduzir para português e vou transmitir aqui. Okay? Já quer Portanto, dizer Food, Drugs and Administration, que é um órgão que regulamenta tudo o que é comida nos Estados Unidos. Comida, é exatamente é isso. Eu tenho aqui um documento, ok, que diz é a agência reguladora dos Estados Unidos responsável por garantir a segurança de medicamentos, alimentos, cosméticos e dispositivos médicos, entre outros produtos. A agência valida a segurança e eficácia desses produtos, fornece informações de saúde ao público e regula tanto os produtos nacionais quanto importados para o mercado americano e internacional. Okay? Portanto, se a LifeWave está registada na FDA, não é porque é. E, não ali, funciona, não é? e, aliás, está registada, mas não está registada como medicamento. Isto não é nenhum medicamento. Isto é um dispositivo Não. médico que está classificado na FDA como um dispositivo médico, ok? É o que é que diz aqui: produtos, alimentos, cosméticos e dispositivos médicos. Exatamente. Claro. Está registado como Aliás, um se fosse um dispositivo médico. medicamento, nós simplesmente nem sequer o podíamos aconselhar a absolutamente ninguém, porque é completamente Claro. proibido. Só com receita médica é que alguém pode. Claro, há aqueles medicamentos sem receita médica, mas pronto. Sim, sim. É Não, importante não, não referir somos. que é importante referir que isto não é medicamento, nós não somos médicos, nada invalida fazer exames, nada invalida os médicos, nada contra os médicos, atenção, ok? É muito importante os médicos fazerem parte da nossa vida, é muito importante fazermos os exames, é importante sermos acompanhados pelos médicos, tudo isso é importante, portanto, E os se alguém tem adesivos, alguma melhoria de bem-estar, logicamente que ela tem que ir ao médico, o médico tem que fazer análises e o próprio médico tem que dizer se o estado que a pessoa tem neste momento, é compatível com a medicação que está a tomar, se reduz, se faz o que faz. Portanto, todas essas decisões são sempre única e exclusivamente do médico. E é é muito isso, interessante. Nós temos muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos profissionais de saúde, muitos terapêuticas, muitos aqui em Portugal e à volta do mundo, e é muito interessante porque a esmagadora maioria deles veio exatamente por estarem a acompanhar os pacientes por alguém, não eles, que começaram a colocar o PETs, começaram a ter resultados e melhorias que eles nunca na vida achariam que essa pessoa iria ter, porque muitas vezes nós sabemos que os médicos dizem, olha, vais tomar este medicamento para sempre, não é? Olha, vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo meu que ele está de cadeira de rodas e ele tem uma ferida muito, muito má por causa de. São chagas de estar sempre sentado, estar sim, sempre na cadeira. sim, sim, E a ferida dele estava de tal maneira má que tem andado há meses e meses e meses para conseguir curar aquela ferida. Já esteve internado uma série de vezes. E portanto, nós aconselhámos a pôr o patch. No início ele atrapalhava-se, não fazia as coisas como deve ser, até que nós colocámos o Rui Loureiro com ele a dizer-lhe como é que ele o devia fazer. enfermeiro, É o um enfermeiro enfermeiro, Loureiro, ele trata de grande muitas Rui, situações dessas. E foi incrível que ele disse: olha, vais colocar por cima da ferida, em cima
em cima da ligadura. Eu conheço vários casos Em assim também. cima da ligadura. E aquilo, eu já tinha ouvido falar que realmente, como é as ondas, pronto, não vale a pena aqui entrarmos em Não, pormenores, mas em não. cima da ligadura. E ele começou então a fazer consistentemente, estás a ver, em cima da ligadura, em cima da ferida, consistentemente. E aqui há dias mandou-me uma imagem, epá, completamente diferente, porque a ferida dele assim até me tinha impressão, estás a ver? As enfermeiras ficaram tão chocadas com aquilo que disse, não, vamos imediatamente fazer uma reunião com os médicos, vamos tentar perceber o que é isto. Estás a ver? Eu disse, não, não, põe os médicos, as enfermeiras a falar comigo, eu disponibilizo os médicos que forem precisos para eles trocarem informação de qualidade, para perceberem. Elas ficaram chocadas. E a esmagadora maioria dos profissionais e dos médicos, e mesmo até trainers, profissionais do desporto, etc., vieram até nós precisamente porque alguém em que eles contactam tiveram resultados assim assombrosos que eles viram, epá, há aqui qualquer coisa de Exatamente, muito estranho, de muito especial, eu tenho que ver o que é. Desculpa lá, exatamente, não é? exatamente. E falando em inflamações, há uma coisa que eu também quero referir aqui que é muito importante. Isto agora passando novamente para os atletas e para nós e não atletas. Quando a gente vê uma ferida e ela é externa, que é o caso desse exemplo que estavas a falar, a gente sabe que está ali uma ferida, que está ali uma dor e que vamos tentar curá-la da melhor forma que sabemos. E aquelas que não são visíveis? E aquelas que a gente não sabe que temos e que são normais ter? Todos os desportistas, qualquer desportista, ok, todos os dias inflama o corpo, todos os dias treina, todos os dias inflama e todos os dias tem necessidade de desinflamar, por isso é que tem a dor muscular. Ok? A dor muscular não é nada mais, nada menos que uma inflamação de microrupturas feitas na nossa estrutura muscular. E este adesivo, se faz a uma ferida externa, visível, ah, os resultados fantásticos que tem, imaginem o que é que faz internamente, o que é que faz a estas fibroses, não é? A estas rupturas naturais, que são naturais, não é uma ferida por doença, vá, são feridas, são coisas que acontecem naturalmente a todos os esportistas, porque é o organismo que funciona assim mesmo. O que é que este adesivo, o que é que este patch não vai fazer para ajudar na recuperação dessas inflamações? Sim. Porque o objetivo é mesmo recuperar, não ter dores para o treino seguinte, chegar ao treino seguinte, ou à prova, ou à competição, e conseguir efetivamente estar na melhor performance física do atleta. E pronto, e rapidamente, isto voltando outra vez ao início, este foi o meu objetivo principal quando eu conheci a LifeWave e tentar perceber aquilo que poderia impactar nas pessoas com saúde, nas pessoas que fazem desporto, nas pessoas que querem melhorar a sua performance física e melhorar a sua saúde também, não é? E, e, e com tantas evidências não só científicas, mas de pessoas reais que não estão ao nosso alcance, são pessoas que não precisam propriamente, ou que têm os melhores acompanhamentos a todos os níveis, Tem a melhor começarem, ciência à sua disposição. exatamente, A têm do ciência à sua melhor. disposição usam de tudo o que usam o patch, é porque realmente isto é top, Exatamente, top, é top, exatamente aí top onde eu da quero chegar. ciência. É exatamente. Se eles têm do bom e do melhor, porquê é que vão usar um adesivo? Não é? Vejo lá como, essa coisa, o adesivo. É porque efetivamente, se calhar, É calhar, sensacional. não é? Se calhar É há ali qualquer sensacional. coisa que funciona. E, e é importante as pessoas pensarem pelas suas cabeças, é importante as pessoas fazerem uma pesquisa efetiva. Se não conseguem encontrar, peçam ajuda. E a própria empresa cede essas informações, esses documentos científicos. Existem empresas, existem estudos fora da empresa que fizeram para comprovar toda esta parte científica, porque também podem dizer, mas a empresa que vai fazer os estudos pode estar manipulada. Ok,
Então, que venha outra empresa de fora fazer e que há esses testes, Ó, existem Sónia, essas coisas científicas. há uma coisa que não pode ser manipulada, e é isso a magia e a força desta tecnologia: os resultados. Exatamente, É que a pessoa pode fazer os estudos todos e mais alguns, mas esses estudos todos são para dar segurança à pessoa, logicamente, não é? claro, Mas o maior estudo que ela pode fazer é colocar o exatamente, tempo suficiente para ela exatamente. começar a sentir os resultados. Eu, quando fui a um evento pela primeira vez, porque comecei-me a perceber que havia aqui qualquer coisa que me tinha escapado, porque da primeira vez, há 3 anos atrás, quando me falaram, eu ignorei por achar que isto é um penso, ou seja, Aconteceu o mesmo e desprezei, acontece a todos. desprezei completamente, estás a ver? Então fui forçado a olhar outra vez pelos resultados em termos financeiros que amigos meus, entretanto, conseguiram. E E eu a própria pensei, empresa, e a própria empresa, a claro, não é? A expansão que empresa teve. cresceu 6.000%. É a empresa hoje, em termos da indústria, com mais momento. Pá, e tenho amigos meus, o Steve Merritt é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e ele construiu uma rede de distribuição que faturou 500 milhões de dólares em apenas 35 meses. Ora, ninguém fatura 35 milhões de dólares em 35 meses só porque sim. Para mim Exatamente. é o reflexo, é o espelho que tem que haver aqui qualquer coisa que eu não vi, não é? Então, quando eu fui a um evento e me colocaram o PETS, meia hora depois como eu disse no início, eu sou uma pessoa com pouca atividade, sou uma pessoa muito sedentária e obviamente que uma pessoa Isso tem que sedentária, mudar, isso tem que mudar. exatamente, mas é por isso é que eu disse logo no início que não era, não era a melhor pessoa de exemplo, ok? Em termos de cuidado físico, pronto. Mas sou inteligente, ok? Pronto. Então, quando me colocaram o PETS, meia hora depois eu deixei de ter esta dor. Eu não conseguia fazer isto. Não conseguia, estás a ver? Meia hora depois comecei a... E quando eu comecei a ver os testemunhos uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, uns atrás dos outros, pessoas simples que nós percebemos que a pessoa está ali a falar de uma maneira, pá, que se tu lhe começares com teorias da treta, ela morte. É simples, porque vais tu convencer uma pessoa, por exemplo, a Carmen. A Carmen tem fibromialgia, que durante 14 anos de cama, e como sabes, e como toda a gente está aqui ouve, a fibromialgia é uma doença degenerativa que começa cada vez a piorar, umas a um ritmo maior, outras a um ritmo menor. Eu tenho uma prima minha que tem fibromialgia, ela tem 7 dias de diferença de mim. Pá, é horrível, é horrível, é horrível. 14 anos, já não comia sozinha, já não se fazia a higiene sozinha, não andava, só de cadeira de rodas. E 6 meses depois de utilizar esta tecnologia, ela já usa há 2 anos, ininterruptamente. Ela naquela conferência, eu acho, não sei se tu estavas lá, eu acho que não houve ninguém que não se tivesse emocionado. E foi nesse dia, foi o dia em que eu senti mais orgulho na minha Da parte da profissão. empresa. Estás a ver? Na minha profissão, naquilo que eu Sim, faço, eu estou ligado sim. ao marketing de rede há 32 anos. Foi o dia, juro-te, foi o dia que mais orgulho eu senti naquilo que eu estava a fazer. Percebes? Porquê? Porque ela, se tu fosses lá hoje dizer à Carmen, epá, peço desculpa, mas não pode falar a mais ninguém sobre esta tecnologia. Se fosse lá o David Schmidt dizer-lhe, epá, olha, não pode falar mais sobre esta tecnologia, ela mordia o David Schmidt, porque, quer dizer, a transformação dela foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível calá-la. É impossível Sim, calá-la. sim, Agora, imagina a pessoa, a amiga dela, que lhe disse, Carmen, tens que usar isto. Tens que usar isto, que isto vai ajudar vai mudar a tua vida. Pá, uma coisa destas diz, vai mudar a tua vida. E ela hoje ver a transformação, pá, a cabeça, o orgulho que ela tem e o bem-estar que ela sente de ter ajudado a amiga, é uma magia que é uma coisa inexplicável. Não há nada, não há nenhum produto, não há nenhuma tecnologia hoje sim. no mundo que faça esta ligação emocional tão forte
com estes resultados tão fortes, não é? Então, um atleta, por mais elite que seja, todos os Sim, atletas querem melhorar a todos sua performance. atletas, todos atletas. Estamos Todos a os falar de atletas. elite. Eu, quando me referi a estes de elite, o que é conhecido aqui do nosso, das pessoas? E, porque qualquer atleta usa, eu conheço vários atletas que usam, e existe, ok? Mas quando eu fui buscar estes atletas, foi de propósito. Ok? É pensado, foi mesmo Claro, para claro, fazer as claro. pessoas pensarem, porque isto está para qualquer atleta, para qualquer pessoa. Pequenos atletas estão a começar agora e que querem melhorar, recuperar mais depressa, como atletas de alta competição e Eu não conheço qualquer nenhum pessoa, atleta, eu não conheço nenhum atleta que todos os dias pense em melhorar a sua performance. todos os Um dias atleta pensamos. todos os dias pensa como melhorar, não só ele, mas a equipa que está à volta Exatamente, dele, não é? Então, exatamente, realmente, o estudo científico mais incrível que essa pessoa pode fazer é simples, é colocar, é falar com a pessoa que lhe deu esta live, ok? Falar com ela, arranjar os pets e colocar religiosamente 12 em 12 horas durante o tempo que for preciso, um mês, 2 meses, 3 meses. E essa pessoa, esse garanto, é o estudo científico mais importante que mais essa pessoa pode fazer. fidedigno, é verdade, mais Então, fidedigno. toda a teoria, isso não sei o quê, todas as ideias, todas as teorias, tudo que a pessoa pode fazer é zero É, comparado com o próprio produto falar por ele próprio. exatamente, exatamente. Disseste Torna-se tudo agora, disseste tudo. É, não há nada como experimentar, sentir e perceber em nós, porque cada um é, cada ação, o Adesir vai ter uma ação sempre diferente de corpo a corpo, e é muito importante todos usarmos, todos experimentarmos e perceber efetivamente a melhoria que nós vamos ter, mesmo que não a sintamos, mesmo que não sintamos, Yeah, porque a magia está a acontecer dentro de nós. A yeah. magia está a acontecer e mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber as mudanças. Às vezes demora um bocadinho mais, mas vão sempre perceber. Nem que seja o que aconteceu comigo, nem que seja quando deixam de usar, ok? Mas começam a perceber. Yeah. Pois é, e porque eu só comecei a perceber quando deixei de usar, porque como eu já não tinha a dor, não é? Eu já estava habituada à dor, quando deixei de usar, como me esqueci, naquele início, não é? Ah, foi quando eu deixei de usar que eu senti a diferença, e foi aí que fez sentido. E por isso é que se calhar às vezes há pessoas que não sentem, se calhar deixando de usar vão sentir. E aí já faz fazer sentido. Uma pergunta e um conceito muito importante. A pessoa diz, então, mas isso tem alguma contraindicação? Então é assim, Não tem qual é nada. a contraindicação Ou das melhor, tem, nossas- mas tu explicas. sim, qual é a contraindicação das nossas células staminais estarem mais ativas e policiarem mais ativamente o nosso corpo e verem o que está mal e resolverem? Não há qualquer tipo de contraindicação, com duas exceções, ok? Numa pessoa saudável ou com problemas, não há nenhuma contraindicação, antes pelo contrário. Agora, duas situações muito específicas. Uma pessoa que fez transplante de um órgão Sim, e, portanto, nessa fase uh, não podemos dar informações contraditórias ao corpo, porque o corpo tem tendência, o sistema imunitário, a rejeitar o órgão e, portanto, há uma série de imunodepressores, uma série de coisas que são feitas nessa fase e, sim. obviamente, não pode haver nada, nenhuma interferência, porque, no fundo, o que está a fazer é pá, vai lá, não é? Então, é um caso mas é nisto e muitas coisas em termos de medicina, há um cuidado sempre muito, muito específico quando a pessoa faz um transplante. E a outra é quando a pessoa está numa fase de quimioterapia ou de radioterapia por causa de um cancro. Então, nessa fase, a pessoa, eu sei que há pessoas que tomaram não, Sim, desculpa, aplicaram nessa usaram. fase. Eu também conheço. Normalmente as recomendações oficiais são Exatamente. sempre não fazer nesse período. Porquê? Porque ah, a quimioterapia está a atacar as células, ok? E nessa fase não devemos dar informações contraditórias ao corpo. A quimioterapia é para baixar o nosso sistema imunitário. O X39 é para aumentar o sistema Exatamente, imunitário. Portanto, como se costuma dizer a bom português, não bate a bota com a perdigota. exatamente. Portanto, E depois são há uma terceira situação,
que é comum a tudo, a toda a medicina geral, que é uma grávida não deve aplicar, ok? Mas Porque não há estudos. porque Hum, convencionou-se nas práticas no FDA, em todos os órgãos regulamentares, convencionou-se essa situação também, ok? Eu, por exemplo, se a minha esposa estivesse grávida, eu tenho a certeza absoluta que ela colocaria o PETs, eu ok? conheço algumas que colocaram por autorrecriação própria, Pronto. ok? Mas a Mas empresa, e nós temos que... oficialmente a empresa, como Exatamente, é uma norma implantada em toda a indústria, o que nós exatamente, fazemos sempre é estas sim, três sim, sim. situações, ok? É importante que tudo aquilo que a gente partilha, tudo aquilo que a gente fala, não são, sempre recomendações da empresa. Nada é dito por qualquer representante da empresa que não esteja autorizado pela empresa, que não esteja, portanto, estudado pela empresa. É, Exatamente. é tudo passado, toda essa informação é passada para nós. Claro, nós Nós, temos e formação, temos. principalmente para o comitê científico que nós temos cá, as nossas equipas científicas que nos ajudam muito, eles então são dos melhores que existem e que eles vão perceber tudo como é que funciona, o que é que pode-se usar para cada situação, para cada problema e a melhor forma de podermos e de segurança usarmos esta tecnologia. Estamos muito bem assessorados. A formação é absolutamente incrível, a um nível, como a Tânia estava a falar, muito grande, por causa de todos os profissionais que se apaixonaram por esta tecnologia, que a estudaram e que praticamente não é praticamente, todas as semanas nós temos formação científica Sim. com esses médicos para que nós possamos compreender e falar devidamente, corretamente sobre isto. Tânia, estou Então, a só aqui terminar. mais uma Gostava que tu referência. desses os últimos pensamentos, fala aquilo que tu muito bem entenderes. Então, últimos pensamentos. Eu vou-te só agarrar aqui nessa tua deixa ao final dos médicos que fazem as lives, os enfermeiros que fazem as lives. Atenção, são pessoas que estão no ativo. Não são reformados que não têm mais nada que fazer. São pessoas que estão no ativo, são pessoas que fazem diariamente a sua atividade profissional. Ah, portanto, ah, não vão correr riscos. Não vão correr riscos, como é óbvio, não é? Portanto, para finalizar, pesquisem, falem com a pessoa que vos convidou para esta live. Tentem perceber efetivamente que se há pessoas com grande, que têm aqui grandes acompanhamentos a todo o nível, médico, científico, performance, treinadores, que estão a usar, que têm apoio e ainda usam o X39, que usam esta tecnologia da LifeWave, é porque alguma coisa eles fazem, é porque alguma coisa os adesivos estão lá porque são especiais. E pesquisem, falem com as pessoas, ouçam, não pré-julguem, não achem que é placebo, não achem, porque de achismos estão muito cheios. Experimentem e de certeza que vocês vão sentir resultados. Se não for de imediato, é médio e longo prazo, porque a empresa também diz, resultados são a médio e longo prazo, não são imediatos. Mas os imediatos acontecem, não é, Silvio? Exatamente. E é uma responsabilidade muito grande social de tu poderes levar esta mensagem a pessoas que tu amas e que tu queres que elas tenham um bem-estar. Porque tenho a certeza absoluta que tu podes achar que esta tecnologia não é para ti, aqui já falámos que é para toda a gente, mas tenho a certeza absoluta que à tua volta vai haver pessoas que precisam muito, muito desta tecnologia. E portanto não podes ser egoísta ao ponto de deixares esta informação só contigo, ok? Exatamente. Partilha, partilha e imagina o seguinte: imagina que tu até não colocas o PETs, mas sabes de uma pessoa que tem uma patologia e que precisa desesperadamente mudar o seu rumo em termos de saúde. E que tu partilhas com ela e ela muda completamente a sua vida em termos de bem-estar. Tu já imaginaste o que ela te vai agradecer para o resto da vida? É verdade. Sejas, não sejas egoísta e partilha esta informação, ok? E deixa as pessoas decidirem. Exatamente, exatamente. Tânia, muito obrigada pelo teu tempo.
Foi fantástico estar aqui contigo. Vamos estar Obrigada, no dia Silvio. 18, vamos estar no dia 18 também a partilhar formação com todas as pessoas. Uh, Recomendo muitíssimo que estejas em Torres Vedras no dia 18. Nós Eu temos vou lá outros estar, eventos, vamos lá estar. exatamente, vamos ter outros eventos que eu agora não tenho aqui de cor, não sei se me podes ajudar assim rapidamente. Também não tenho aqui, mas vai acontecer. Mas que peçam a quem convidou para a live, que peçam que compartilhar todos os eventos que vão acontecer pelo país. Sim. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. Ok? E por isso, obrigado a todos, um bem-aja e força, tomem, comecem a usar esta tecnologia. Tchau, tchau, Tânia. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.